O alcoolismo e o uso de drogas afeta não apenas o dependente químico, mas também toda a família que pode se tornar tão ou mais doente que o próprio viciado. Grupos que desenvolvem trabalhos voltados a dependentes têm estudado ao longo do tempo o impacto que as famílias sofrem com o uso dessas substâncias por um de seus membros. Esses estudos mostram que essas famílias apresentam uma tendência a passar por reações similares a esses usuários, tais como o processo de negação, medo, desorganização familiar e exaustão emocional, gerando uma codependência. Apesar de muitos fatores contribuírem para o desenvolvimento da dependência química, a organização do núcleo familiar aparece no topo da lista. Dentro deste modelo, a família é vista como doente e também precisa ser tratada. Esses dados provam o quanto o diálogo e o respeito são elementos importantes na formação de valores sólidos na vida dos seres humanos. Afinal, a estruturação psicológica de um indivíduo começa em casa. Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso programa, o programa Vida Nova. Aqui nós estamos falando sempre, de um modo reiterado, sistêmico, sobre dependência química, essa grande epidemia que vem causando tanto sofrimento aí, principalmente dentro da família, tirando muitas vezes as nossas esperanças, né? Porque a pessoa age de uma forma atabalhoada, sem discernimento, sem bom senso, e muitas vezes as pessoas, por falta de informação, não sabem o que fazer. E hoje, trazendo essa solução que é a informação, nós vamos falar sobre dependência química dentro da família. Então vocês imaginem aí a família com o dependente dentro. Muito bem, vou passar para o Marcos para ele introduzir aí os nossos convidados de hoje. Meu abraço a você, telespectador da Mundo Maior. Muito bom estar novamente com você para que possamos debater esse tema. E hoje, para debatê-lo, nós temos aqui dois convidados. O Alexandre de Castro, que já faz parte da nossa equipe, consultor em dependência química. E hoje conosco também a doutora Dirce de Assis Rude. Ela que é médica, especializada em dependência química, terapia familiar e também em terapia comunitária. Bom, eu vou iniciar então com a doutora Dirce fazendo a pergunta: o alcoolismo e dependência química prejudicam o desenvolvimento natural da família? Sem dúvida. Imagine que o sistema familiar é um sistema já complexo, né? As relações dentro de um lar, elas são de várias ordens. Então, você tendo uma família sem nenhuma complicação extra, já o desenvolvimento das pessoas já é muito complicado. Aí agora você imagine que dentro desse sistema tem essa força, esse tipo de distúrbio que vai prejudicar cada um dos membros. Ele vai ser sentido e recebido por cada um como sendo ele o responsável. Então, a culpa é um dos elementos fundamentais. Então, todos sentem-se culpados. A mulher, ela acha que o marido bebe por causa dela, porque ela não foi suficientemente boa, fez alguma coisa que não agradou. As crianças, os filhos, todos vão se sentir culpados. Então, esses sentimentos, culpa, medo, insegurança, raiva, ansiedade, eles permeiam esse lar, mas de um modo muito pesado, muito carregado. Esses são sentimentos bons, né? A gente precisa ter medo, a gente precisa ter insegurança. Só que essa família carrega esses sentimentos de um modo muito intenso e o tempo todo. Isso leva todos, muitas vezes, muitos deles ao esgotamento. Então, aí essa família vai jogar, no correr do tempo, vai formar um tipo de jogo para compensar esse tipo de sofrimento. Cada um dos membros dessa família vai assumir papel que se adeque para que a família continue unida. Doutora Alice, a senhora vem falando dos sentimentos, isso é muito interessante, quando a gente vê bem estabelecido, fica lá muito certinho, muito concretado, patente, né? Mas a coisa não começa desse jeito, a coisa é muito devagar. Alexandre, como é que você vê a evolução? Dentro da família, a gente sabe que o alcoolismo evolui, né? O cara começa lá tomando uma cervejinha e no fim ele está com o pezão inchado. A família também tem essas fases com a dependência química, há uma evolução. Como é que você enxerga isso, essa evolução? Ela é imperceptível? Olha, o principal fator, José Carlos, que eu acredito que a família começa a se envolver com o problema da dependência química no lar,
É porque o familiar ele pensa que a dependência química se passa pela razão e começa a querer encontrar justificativas, né? Ele está mal no trabalho, ele está com um relacionamento ruim, está muito cansado, enfim, uma série de justificativas que passam pela razão. E o alcoolismo, a dependência química é emocional. Nesse processo a família começa a se envolver emocionalmente sem perceber. Da mesma maneira que o dependente químico, né, álcool, drogas, cria uma associação com o objeto de uso emocionalmente, a família também emocionalmente começa a se envolver. Você falando desse emocional, eu queria falar aqui com a doutora Dias, porque o dependente químico ele é instável emocionalmente, né? Ele pode chegar em casa brincando, abraçando todo mundo, como pode chegar promovendo quebradeira geral em casa. Essa instabilidade emocional, ela prejudica assim, psicologicamente cada um dos membros da família, a formação dos filhos, como é que isso tem? Sem dúvida alguma. Imagine uma criança que não sabe se o pai vem, quando vem ou como vem, né? Isso gera uma insegurança brutal. Muitas vezes o pai chega, como você falou, chega todo feliz, trazendo flores, né? Isso geralmente depois de uma bebedeira, que ele fez algum papelão, né? Então ele vem se desculpar, então ele vem todo festivo. E muitas vezes ele chega quebrando tudo, né? Derrubando a mesa, puxando mesmo a toalha, derrubando o jantar da família, né? Isso é bastante frequente. Então essa criança, muito pequena, ela aprende que ela não pode confiar, né? Que a insegurança é uma coisa que brota muito forte dentro dela. Então ela se sente culpada, ela se sente insegura. Aí tem um sentimento que surge, que é raiva, né? Ela está esperando o pai chegar e trazer um presente, o pai chega e bate. Só que é proibido ter raiva do pai, né? A nossa cultura diz isso. Nossa cultura diz isso. Aí vem... Então tem algumas leis que surgem nesse lar que são fundamentais para a gente entender essa questão. A criança cresce, ela aprende a não confiar, a não confiar e a não sentir. Então, o que acontece? Não pode sentir. O que vai acontecer com esse adulto, né? Então, eu tenho alguns adultos que eu sigo, é perturbador a gente conversar com essa pessoa. Porque ela diz assim, tem uma senhora que eu pergunto, ela vem por causa do filho que usa cocaína. Então, eu digo, a senhora está se tratando porque ela está doente? Ela me respondeu de um modo que até hoje ainda me incomoda. Ela diz, eu não existo. Ela se anulou completamente. Anulou completamente. Doutora, isso é muito frequente. A senhora levou e caiu para um campo mostrando que a família está doente. Quer dizer, os membros lá são vítimas aí primárias da dependência. Tem nome isso. Eu vou até dar um nome, eu gostaria que a senhora conceituasse. O que é codependência? É uma doença que tem que ser tratada mesmo? As pessoas sofrem? Como é que a senhora vê a codependência? Veja, eu acho que a coisa é um pouco mais complicada, viu, José Carlos? Porque a gente precisa entender em qual família que surge a dependência química. Porque se surgir a dependência química num lar muito bem estruturado, ela pode nem continuar, né? Essa família vai ter como enfrentar e vai, vamos dizer assim, ser um suporte para esse dependente sair da dependência, né? Então, a coisa é de mão dupla. Quer dizer, o lar que surge um dependente químico e que ele continua com a dependência por muitos anos, pode ser um lar que já era codependente, antes da dependência química. Por quê? Porque a codependência não é definida pelo uso de álcool ou drogas. A codependência surgiu por conta do uso de álcool e drogas, o termo, né, tem a ver. Só que ela pode estar ligada, relacionada a outros distúrbios. Então, aquela pessoa que viveu muitos anos num lar desorganizado, por problema de saúde de um dos pais, por exemplo, por perda de um dos pais, por abandono, por falta de amor por algum motivo qualquer, essa criança pode se desenvolver com esses sintomas de codependência. Mas aí o alcoolismo, a droga de um elemento, de um membro da família pode desenvolver mais, já que a pessoa já aprendeu. Seria isso um tipo de um aprendizado familiar? É tão trágico. Eu sei que é difícil falar disso. E isso, inclusive, se repete. Reeditar. Veja, a reedição é fantástica, porque, olha,
Toda filha diz assim, eu não quero, mas nem chegar perto de alguém que beba. E 60% a 80% das esposas de alcoólatra têm pai alcoólatra. Né? Quer dizer, ela repete a história familiar. E essa repetição vai 2, 3 gerações, até mais, né? O Alexandre está quieto, Alexandre, mas fala um pouquinho sobre a facilitação, que eu acho que também é um fenômeno super legal para os telespectadores saber o que é a facilitação. Como você mesmo disse, José Carlos, é um fenômeno, né? Porque no universo, toda pessoa, quando tem uma doença, as pessoas querem ajudar, né? Pode ser uma tuberculose, qualquer uma patologia, a intenção sempre é auxiliar. E a pessoa, quando tem uma melhora, ela olha e agradece, fala, olha, obrigado por você ter me acompanhado, me alimentado. Na dependência química, não. Quanto mais a família ajuda, ela vê o indivíduo, às vezes, chegando em casa de manhã sujo, vomitando, ou vendeu tudo, sem dinheiro, a família se reúne e fala assim, não, vamos ajudar, você cobre o banco, você compra roupa, você dá banho. Na intenção, vamos dar um choque de amor. Aí ele parou, ele acorda, depois falou, obrigado papai, obrigado mamãe, eu vou dar uma saída, vou até a padaria e já volto. E aí volta novamente. Então é um fenômeno, né? Mas chega uma hora que a família cansa também, né? Isso que a doutora aí disse, acaba abandonando o dependente. O que a doutora disse que as crises vão acontecendo com esse filho, que espera o pai chegar, e à medida que começa a cada crise, os laços afetivos vão se deteriorando, né? Acredito que vão se afastando, né? Os laços, né? A cada chegada do pai, a cada discussão, os laços vão... Eu não saberia dizer, Alexandre, se seria... eu acho que esse vínculo continua muito forte, mas ele continua muito complicado. Porque é difícil também você separar um casal, né, de alcoólatra, quer dizer, a mulher, o homem alcoólatra ou a mulher. Porque esses vínculos eles ficam muito intensos, às vezes até mais intensos, é mais difícil você separar, só que todo corrompido, todo complicado. Quer dizer, aquele amor-ódio, né, aquela coisa... Porque a pessoa, ela vai... Cada um, como eu disse no começo, cada uma pessoa desse sistema vai achar que ele é culpado. Então, ele quer resolver a questão. Então, assim, bom, eu sou culpado porque então eu tenho que ajudar. Né? E até que ela aprenda que a ajuda tem que passar por algum conhecimento e que não é o amor que vai resolver a questão, não do modo que ela acha que é. É um desgaste. É muito difícil, porque para você dizer para uma esposa, olha, seu marido chegar, vomitar no meio da sala, você deixa ele caído no meio da sala, para que ele veja no dia seguinte o estado que ele chegou, ela não vai deixar. Então, isso que você falou, aí ela dá um banho, põe talco, perfume, no outro dia ele acorda gostoso, bonito, na cama, tudo bem, não se lembra de nada, então continua tudo igual. Ele nunca vai se responsabilizar pelos seus atos. Então, a facilitação, né, o contrário da facilitação, seria a responsabilização. Você quebrou, você conserta. Sabe, deixar o portão quebrado para que ele conserte quando ele entrou com o carro e arrebentou tudo, né? Deixar o carro, arrebentar, acabar o carro. Ele não vai comprar roupa, fica sem roupa, né? Esse tipo de coisa é que a família não suporta, né? Ela vai doendo cada vez mais, né? E ela vê aquela pessoa se deteriorando na sua frente e ela quer cobrir com amor. Controlar, né? Controlar. Aliás, é uma das questões mais fortes, né? A família desenvolve uma sensação de necessidade de controlar, porque é incontrolável essa situação. E esse sentimento muito intenso acaba gerando essa situação e complicando cada vez mais a situação. Cada vez mais. E aí ela chega ao esgotamento e algumas falam, eu vou deixar. Mas ela não deixa, ela pode deixar até geograficamente, mas dentro dela ela vai continuar ligada, unida até a morte. Ok, nós vamos então ao nosso intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com o programa Vida Nova. No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz.
A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Nós da Rede Bandeirantes, como espero que você, empresário, também ajudamos as casas André Luiz. As obras que se veem aqui são emocionantes, são dignificantes e são um trabalho que a população precisa. Então, se você puder e se você também se tocar com isso, ajude as casas André Luiz. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Bom, retornamos então com o programa Vida Nova. E como aqui no nosso programa o povo também fala, nós vamos direto para as ruas para que você que está nos assistindo possa responder. Numa família, quem é mais doente? O dependente químico ou o seu familiar? Depende. Às vezes tem aqueles cegos que são cegos porque não querem enxergar, vê que a pessoa depende, mas não liga e não faz questão de ajudar. Ela se torna mais doente, mais suscetível às pressões, coisa que o dependente químico se acha imune, né? Então ele acha que enquanto ele está na vida dele sem prejudicar ninguém, o que ele pensa, ele não se sente doente. Parentes, familiares também ficam doentes. Tanto que tem tratamento tanto para as pessoas, né, que têm a dependência química, quanto os familiares. Já existem associações para isso. Bom, então o povo respondeu a nossa pergunta, que eu vou passar direto aqui para a doutora Dirce. Afinal de contas, quem é mais doente? Ou o dependente químico ou o seu familiar? Essa é uma pergunta interessante, que normalmente, quando a gente diz para um familiar, procure um grupo, né, de Al-Anon, né, ou então Naranon, ou se trate com um terapeuta, ele diz, não, o problema não sou eu, o problema é ele que bebe, é ele que usa, né? É interessantíssimo. Quando eu recebo um casal, uma família, eu digo para a senhora, olha, o seu filho não quis vir hoje, mas a senhora pode ir na terapia. Não, mas ele não vai. Eu digo, mas a senhora pode ir. Ela continua repetindo que ele não vai, né? Por quê? Porque ela muitas vezes, esse familiar não se dá conta de quanto está doente. Porque é uma questão tão séria e tão complexa, né? É tanto sentimento destrutivo o tempo todo, que é preciso, acho que até disfarçar um pouquinho, né? Eu não posso assumir que eu estou tão mal assim. Então, a negação, que é um dos sintomas da dependência química, corre também dentro dessa família. E quase sempre o familiar fica equilibrado, né? Está tão doente quanto o dependente. Então, uma mulher que convive 20 anos com o marido bebendo, ela está tão doente ou mais doente que ele. Né? Porque... Tem algumas pessoas que têm um pouco mais de resistência, são menos codependentes, e outras têm mais uma predisposição maior. Tem a ver, assim, da pessoa querer ser boa, querer ajudar, o sentimento de tentar ajudar, que é um sentimento bom. Ele pode potencializar a doença? Não? Eu acho que são duas perguntas importantes, José Carlos. Realmente, né, agora tem se estudado resiliência, né, que é a capacidade... Eu ia falar resiliência, mas... É a capacidade da pessoa, que a pessoa tem de enfrentar as dificuldades da vida. E essa resiliência, ela pode ser... A pessoa pode já nascer com ela grande, intensa. Então, você vê aquele lar completamente desorganizado, desestruturado, e no meio tem como se fosse uma flor no lodo, assim, né? Uma figura ótima, maravilhosa. Então, mas isso é raro. Mas cada um de nós tem um tanto de resiliência, uma capacidade de enfrentar diferente do outro. Então, numa casa você vai encontrar vários graus. Então, vai ter aquele que enlouquece mesmo, que adoece fisicamente, somatiza tudo. E você vai encontrar algum que consegue preservar alguma coisa e seguir, né?
Então é um pouco variado isso. Essa palavra resiliência, né, quer dizer, resistência à crise e tal, quer dizer, na verdade eu acho que seria espiritualidade, é uma forma que as academias acharam de colocar o conceito de espiritualidade pela porta da frente com um nome diferente, né? Mas, Alexandre, nós estamos falando aqui, mas de um modo prático, como é que a família pode ajudar o dependente químico? Ajudar de uma forma efetiva, não da forma errada, assim, passando a mão, né, colaborando. Eu penso que o primeiro passo é procurar uma ajuda profissional, procurar a ajuda dos grupos de apoio, profissionais especializados, porque aí sim o tratamento se passa por um aprendizado. Ela precisa entender o que acontece com a dependência química, o que acontece com este familiar, o que está acontecendo com a família. Porque como a doutora Dirce falou, fica um jogo dentro, é um jogo que nunca termina. Eu costumo assim falar até de uma forma irônica, um brinca de dar problema e outro brinca de resolver o problema. Aí isso vai se espalhando, vai perpetuando durante todo o processo familiar. Pois é, eu gostaria de voltar então à doutora Dirce. Nós já apresentamos um problema, o dependente e a família como uma comunidade doente, um grupo social enfermo. Quais são as propostas de tratamento para o grupo como um todo, tanto para o dependente químico como para o codependente? Olha, é interessante, é importantíssimo que todos aprendam sobre o que tem, né? O conhecimento sobre o que é que eu tenho, o que eu estou sofrendo, isso é básico. Então, assim, a família que normalmente diz, não, eu não preciso de tratamento porque quem bebe é ele, né? Então, porque está mais fácil de perceber. Essas pessoas costumam resistir ao tratamento. Então, um admite a dependência e o outro não admite a codependência. codependência. A codependência. Então, aí realmente costuma ser muito difícil. Quando um elemento da família consegue perceber que precisa de tratamento, essa família já pode ter jeito, né? Porque esse pode puxar todo o restante. Então, alguém precisa aprender o que é dependência química, o que é codependência. É preciso entender que é preciso responsabilizar cada um a sua parte, né? É preciso tirar esse apoio, esse amor irrestrito, né? Que vai junto para a cova, né? Porque a esposa, ele chega, ele quebra, ele bate, ela não denuncia, né? Ela não se queixa na polícia que ele bateu, ela paga as contas, então ela vai fazendo com que para ele fique tudo muito simples no sentido de manter como está. Então, essa mudança é muito difícil, né? A família precisa ter coragem para enfrentar isso e dar esse primeiro passo. E a melhora de um vai auxiliar na melhora do outro? Sem dúvida. E não é auxiliar, vai modificar, né? Veja, vamos imaginar que uma família tem um rapaz que use droga. Você pega esse rapaz e que a família seja como um jogo de peças de encaixe. Então você pega essa peça que é o rapaz, interna numa clínica e a família não se trata. Ele fica redondinho. Ele não encaixa mais aqui no jogo. Quer dizer, cada um vai ter uma resposta no outro, no seu próximo, de tal modo que o sistema continue junto, porque é aquilo que eu falei no começo, as forças são no sentido de manter a família unida. Então, quando um muda um pouquinho, todos têm que mudar. E isso incomoda. Então, é muito comum o rapaz parar de beber, começa a organizar a vida e a esposa puxa o tapete. Puxa o tapete. Ela faz tudo para voltar. É inconsciente isso, né? Quase sempre inconsciente. Ela chega a dizer. Uma sabotagem. Ela verbaliza. Ela chega no médico, quando chegou o casal para mim, várias vezes já chegaram. Quando ele bebia. Doutora, quando ele bebia ele era melhor. Por quê? Porque ela sabe lidar com aquela situação. A situação nova que está surgindo na casa, porque de repente ele era alegre, né, brincalhão, ele fica meio casmurro, ele fica meio quietão. Ele começa a se interessar pela casa, vê que a casa está suja, está mal pintada. Ele começa a cobrar dela alguma coisa que ele não cobrava. E toda essa mudança assusta, né? Toma a calça de volta. Numa família, vamos supor que o dependente químico, principalmente o do álcool, ele às vezes não admite que é alcoólatra. Não. E ele não quer se tratar. O codependente, se ele se admitir, ele pode se tratar sozinho, sem outro? Ele Sim. poderá obter uma melhora, inclusive para o outro, talvez? Pode, obtém. O problema da codependência é muito sério, porque ninguém nem fala em codependência, né? Começou-se a falar há pouco tempo.
E o que acontece com esses milhões de filhos de alcoólatras que tem pelo mundo todo, né? Porque um dependente químico, um alcoólatra, ele afeta 4, 5 pessoas no mínimo. E se nós temos praticamente 10% da população com dependência de álcool, então praticamente a metade da população tem algum tipo de envolvimento com isso. Doutora, está faltando só 1 minuto para terminar. Eu gostaria que a senhora, eu sei que a senhora é muito otimista, falasse um pouco sobre quando o problema é muito grave. Quem está nos vendo agora está falando, não, mas o caso não tem jeito. Todo caso tem jeito? Todo caso tem jeito, tá? Todo caso tem jeito e é preciso ter paciência, é preciso ir com calma, mas ir. Quer dizer, existe um lema, né, nos grupos anônimos, que é vá com calma, mas vá. Não tem caso perdido. Eu não conheço. Eu já vi recuperações extraordinárias em famílias absurdamente. Que grupos anônimos são esses, doutor? Alcoólicos Anônimos, né, Narcóticos Anônimos, o Al-Anon, que é muito menos conhecido que o AA, né? O Al-Anon é para familiares de alcoólatras. A esposa que chega num grupo desse, ela sente um conforto extraordinário. Bom, hoje então nós viemos aqui com esse tema de terapia familiar, o problema da dependência química, e gostaríamos de agradecer a presença do Alexandre de Castro, consultor em dependência química, e da doutora Dirce, que esperamos contar com a senhora em outros programas. E a você, telespectador, até a próxima, muito obrigado. Um abraço, 24 horas de paz, serenidade e sobriedade a todos.